Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. É um prazer, um privilégio estar aqui para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus na noite desse domingo. E eu quero ler com os irmãos uma passagem que está na na primeira epístola de João. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 1, a partir do verso 8 ao 10, que diz assim: se dissermos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos, porém, que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos orar, irmãos, consagrando a Deus este momento que nós teremos aqui, momento de louvor, de palavra, de meditação na palavra do Senhor. Senhor Deus, eu sou grato a Ti por Tua palavra, pela oportunidade de fazer uso da Tua santa e bendita palavra e também de cantar louvor ou louvores ao Teu santo e adorado nome. Senhor, nesta noite, fala aos nossos corações. Nós precisamos ouvir do Senhor. Nós precisamos sermos orientados, pois somos igreja de Cristo Jesus e necessitamos da presença do Senhor e da orientação do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é teu refúgio em meio às lutas.
escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Glória a Deus. Disse Jesus: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Meus irmãos, são muitos os assuntos que nós ouvimos ou que são trazidos para a igreja. São diversos os assuntos que chegam para a igreja. Embora a igreja não esteja na sua normalidade, funcionando como é de costume, mas a igreja está funcionando. Por exemplo, eu estou aqui ministrando a palavra aos irmãos e esse nosso culto ele ficará nas redes sociais, né? No Facebook, no YouTube, e as pessoas terão a oportunidade de assistirem ao nosso culto. E tem sido assim com todas as igrejas ao redor do Brasil. Pois bem, irmãos, diariamente, como eu disse, os assuntos são vários. Porém, parece que um assunto tem estado esquecido entre os cristãos, e eu estou me referindo ao pecado. Pecado. Pelas mensagens que temos ouvido ultimamente, a impressão que temos é que não temos mais nenhum problema ou luta contra o pecado, porque ninguém tem falado nele ultimamente. Talvez você tenha ouvido, eu não tenho ouvido com tanta frequência. Até parece que diariamente não temos que nos colocar contra as investidas e propostas que o pecado sutilmente nos faz. O pecado tem criado no coração e na mente de muitos crentes uma falsa sensação de que, se por alguma razão ele vier a tropeçar e a cair, ou se ele vier a ceder aos encantos do pecado, ele não precisa se preocupar, basta apenas que ele siga o refrão de uma música antiga, uma música popular brasileira que diz assim: levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, que tudo estará resolvido. Para o mundo é assim: levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos em frente. Acontece, meus irmãos, que isso não é verdade no que diz respeito ao pecado. Isso não funciona. O pecado, além de ser uma doença que domina a mente, é também uma ofensa a Deus. E essa ofensa é grave. Esse assunto hoje
sobre o pecado é tão importante para nós, crentes em Jesus, como fora importante a nação de Israel no dia em que Acã levou para sua tenda objetos proibidos por Deus: prata, ouro, uma capa. Deus havia ordenado que tudo isso deveria ser destruído. Está registrado no livro de Josué, capítulo 7. Por causa da desobediência, Deus puniu Acã. Puniu também toda a sua família e todos os seus pertences, além de punir todos os seus animais. Porque aquele homem havia feito algo que acabou por prejudicar a sua própria pessoa, a sua família, todo o povo. E Deus se irou contra a decisão que ele havia tomado. Aos poucos, com o passar do tempo, com o passar dos anos, certos posicionamentos, opiniões, pontos de vista e até mesmo conceitos teológicos vêm conquistando espaço no coração da igreja, que, de certa forma, mesmo que não o perceba, vem se deixando levar pelas correntezas suaves e sutis que se formam pelo agir das mãos de homens que se assemelham muito àqueles que foram citados pelo apóstolo Paulo, quando Paulo falou aos irmãos, e essa passagem está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do verso 29, a partir do versículo 29, Paulo disse àqueles irmãos o seguinte, olha que interessante, irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 29, Paulo disse assim: eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos de Jesus. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que por 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês com respeito a essas coisas. Noite e dia eu os adverti, e com lágrimas. Olha que coisa séria, irmãos. O apóstolo Paulo diz que do meio da igreja surgiriam homens, pessoas que teriam interesse egoísta, que não serviriam a Deus, mas aos seus próprios interesses. Irmãos, é bem verdade que o povo de Deus não guerreia como os israelitas que empunhavam lanças, espadas, escudos, mas a batalha da igreja é real. Lutamos contra um inimigo que jamais se apresenta como tal. O inimigo da igreja, ele não se apresenta como inimigo, mas sim como alguém que está ao lado e a favor da igreja. Foi por essa razão que o Senhor Jesus afirmou aos seus discípulos, e a sua palavra diz respeito à igreja. O Senhor Jesus disse: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Parece-nos, irmãos, parece-nos que a igreja não tem conseguido manter o equilíbrio nessa orientação dada pelo Senhor Jesus, porque por vezes o que vemos é uma igreja que vem se comportando como pomba e acreditando em todo vento de doutrina que aparece. E por outro lado, vemos também uma igreja que
que tem o seu interesse voltado para tudo aquilo que reluz, para tudo aquilo que brilha, para tudo aquilo que diz respeito a grandes resultados e a possibilidade de ser ou de se tornar uma igreja de sucesso, mas que tem abandonado o hábito da humildade, do servir e do ir ao encontro daqueles que necessitam de socorro. Primeiramente, irmãos, a igreja deve estar debaixo de uma palavra e a fim de cumprir uma palavra do Senhor para a vida do crente. Nós somos igreja. Isso tem a ver com o amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É justamente neste ponto de vista, ou nesse ponto, que temos visto a ação do inimigo da igreja ganhando terreno. Na ânsia por buscar seu lugar entre as estrelas desse mundo, a igreja tem negligenciado sua real missão. E isso acontece porque ninguém que tenha alcançado o reconhecimento desse mundo e tenha alcançado a fama, consegue caminhar entre os humildes. Você já viu algum famoso ou famosa caminhando pelas ruas da cidade? É muito difícil. Talvez, meus irmãos, tenhamos nos esquecido que o desejo por fama foi algo que, pelo menos, fez com que uma das 7 igrejas da Ásia Menor, após ter experimentado o sucesso, veio a fracassar na missão que havia recebido do Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz ao apóstolo João que escrevesse uma carta para cada uma das 7 igrejas que estavam na região da Ásia Menor. Os irmãos sabem disso. E na 4ª carta, o Senhor dita as palavras a João, dizendo assim: João, escreve aí, ao anjo da igreja em Sardes, escreva, estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Está lá registrado em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Algo havia levado a igreja de Sardes a morrer. E não era a perseguição romana que havia enfraquecido aquela igreja, nem tampouco os conflitos com os falsos judeus que poderiam estarem frequentando as reuniões daquela igreja, mas aos poucos o inimigo espiritual daquela igreja foi introduzindo no coração daquela comunidade cristã a indiferença, porque a fama provoca indiferença. E isso começou a gerar frieza espiritual, falta de amor, insensibilidade para com as necessidades do próximo. A igreja de Sardes não havia abandonado totalmente as boas obras. Muito pelo contrário. Tratava-se de uma igreja ativa. Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus testemunhou, afirmando que aquela igreja tinha, aos olhos dos de fora, fama de ser uma grande e ativa igreja. Mas tem um detalhe, irmãos. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E aos olhos do Senhor Jesus, aquela igreja estava cometendo pecados. E aquela situação precisava ser tratada o mais rápido possível, porque o pecado leva à morte.
Meus queridos irmãos e irmãs, pecadores não confessam pecado. Pecadores não confessam pecado. Apenas aqueles que foram chamados por Deus para a salvação em Cristo Jesus é que são capazes de reconhecerem que são pecadores e que necessitam confessar suas faltas a Deus. Essa é uma grande verdade exposta pelo apóstolo Paulo aos crentes da igreja de Éfeso. Quando lemos a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1 ao 5, é isso que vemos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos vivificou em Cristo Jesus. Quando nós fomos vivificados pelo poder e graça do Senhor, aí então fomos capazes, nos tornamos homens e mulheres capazes de confessarmos os nossos pecados, porque passamos a reconhecer, ao olharmos para nós, os nossos pecados. Aí sim. Mortos não confessam nada. Por isso, quando Deus, por sua infinita misericórdia, nos dá a vida que há em Cristo Jesus, Ele nos ressuscita e então, pelo agir do Espírito Santo em nós, podemos confessar os nossos pecados. Só assim. Todos os crentes sabem perfeitamente que o pecado suja a alma. No entanto, a maioria, ou na maioria das vezes, até mesmo nós que somos crentes em Jesus, não temos noção da gravidade do pecado e nem o que ele representa para Deus. Irmãos, por vezes, nós não sabemos o que o pecado representa para Deus. Nós sabemos sim que o pecado traz condenação, que o pecado gera morte, que o pecado nos afasta de Deus. Isso nós sabemos. Mas o pecado tem o poder de rebaixar a dignidade de uma pessoa. O pecado obscurece o entendimento, ele cega. A ação do pecado no homem o torna pior que os animais, porque os animais não têm pecado, animal não peca. O pecado polui, corrompe, suja. Todo pecado é vulgar, repulsivo e revoltante aos olhos de Deus. A Bíblia chama o pecado de imundícia. Mas por causa da soberba e da arrogância que há no coração daqueles que vivem afastados de Deus, aos seus próprios olhos, os homens se consideram puros. Os homens se consideram puros. Se você disser a uma pessoa, você é um pecador, ele pode se ofender e ele vai negar essa situação. No livro de Provérbios, capítulo 30, verso 12, Salomão escreveu assim: há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Olha que coisa terrível. Nunca foi lavada da sua imundícia. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 24, Deus diz que a imundícia das pessoas na cidade de Jerusalém estava intimamente ligada à lascívia. Isso significa que o comportamento daquela gente estava inclinado de maneira desordenada aos prazeres sexuais ilícitos. Deus, quando olhava para aquela gente, via imundícia na vida daquele pessoal todo. O apóstolo Tiago, quando escreveu sua epístola às 12 tribos de Israel,
a comunidade cristã que havia se espalhado devido à perseguição que havia se levantado contra a igreja, no capítulo 1, Tiago fala o seguinte. Vamos dar uma olhada lá, irmãos. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 21. Tiago escreveu assim: por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Por isso, rejeitando toda a imundícia. Foi a palavra de Tiago aos crentes da Ásia Menor. Meus irmãos e irmãs, pecado é algo tão sério para Deus que ele o compara ao vômito. E os pecadores, Deus compara aos cães que voltam ao seu próprio vômito. Que coisa estranha, não é? Deus compara o pecado ao vômito e os pecadores ele compara aos cães que voltam ao seu próprio vômito. Que palavra pesada é essa, Daniel? Mas é verdade, irmãos. É assim que Deus vê o pecado e é assim que Deus vê o pecador. Os irmãos querem ver só? Livro de Provérbios de Salomão. Vamos voltar a Provérbios lá. Provérbios capítulo 26. Provérbios capítulo 26, versículo 11. Está escrito assim: como o cão que retorna ao vômito, assim é o tolo que insiste na insensatez. Tolo é o homem pecador, que insiste em permanecer na sua insensatez, que insiste em permanecer no seu pecado. O pecado transformou a humanidade em uma raça poluída e imunda aos olhos de Deus. Mas a Bíblia afirma, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, verso 12, que a todas as pessoas que receberam a Jesus, a essas pessoas Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no nome de Jesus. O diabo, pela ação e prática do pecado, tem mantido nas trevas, acorrentados em prisões espirituais, milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas para que o Evangelho chegue até essas pessoas, o Senhor Jesus incumbiu a igreja de ser testemunha fiel da sua pessoa e da sua palavra. O diabo, por mais que lute, não tem poder para acorrentar nem para tocar na vida daqueles que servem a Deus, que pertencem a Jesus. Porém, quando pecamos, criamos uma dívida com Deus. E se não confessarmos a Cristo o nosso pecado, fatalmente nossa comunhão com o Senhor será interrompida. E isso nos atrapalhará, seja em nossa vida pessoal, familiar, no trabalho ministerial que cada crente tem ou executa. Por isso, meus irmãos, como crentes em Jesus, devemos ser obedientes à sua santa palavra, sabendo que se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Por isso João escreveu aos mesmos crentes que Tiago também havia escrito a sua carta. Olha, se vocês viverem afirmando que não tem pecado, vocês estão vivendo uma vida de engano. E a verdade não estará em vocês. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
Que Deus maravilhoso nós servimos. Que Deus maravilhoso é esse que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se formos honestos com Deus, se confessarmos os nossos pecados, Ele será fiel e nos perdoará os pecados, querido. Precisamos ir a Jesus diariamente em oração, para que possamos receber mais da sua presença, mais do seu senhorio, mais da sua graça, do seu Espírito, da sua influência em nossa vida, a fim de que não sejamos pessoas egoístas, mas que assim como Ele, assim como Jesus, que deixou a sua glória para vir nascer entre homens pecadores, para que todos pudessem, mediante a graça de Deus, receber a Jesus e serem justificados dos seus pecados, assim como nós fomos. Nós também, ao confessarmos nossos pecados, possamos sermos cheios do Espírito Santo, ao invés de sermos cheios de nós mesmos. O pecado nos dá a sensação de estarmos bem, quando na verdade não estamos. Por isso precisamos nos encher de Cristo e do seu Espírito. Que possamos ir ao Senhor em oração, confessando os nossos pecados e pedindo a Ele que nos perdoe. Nos lave no precioso sangue de Cristo, para que como igreja, para que como testemunhas fiéis, como igreja do Senhor na cidade de Santa Branca e em qualquer outro lugar onde estivermos, possamos representá-lo. Possamos ser embaixadores de Cristo neste mundo de trevas. Meu querido irmão, que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Que o Senhor fortaleça o seu coração, te abençoe em mais essa semana que nós vamos iniciar. Que possamos servir mais e mais como igreja do Senhor nessa cidade. E assim sermos testemunhas do Senhor Jesus, levando a sua palavra, o seu evangelho a todas as pessoas, a todos os lugares. Eu vou orar neste momento agradecendo a Deus por estes momentos que passamos aqui. E com essa oração eu estarei terminando o nosso culto, encerrando o nosso culto de hoje, pedindo a Deus que nos conceda a oportunidade de estarmos juntos o mais breve possível. Vamos orar. Senhor Deus, eu sou grato a Ti pela oportunidade que o Senhor me concedeu de fazer uso da Tua palavra, Tua santa palavra. E eu peço, Pai, que o Senhor continue abençoando esta família, a família da Igreja Cristã Batista Bíblica em Santa Branca. Faz de nós homens, mulheres, jovens e crianças, cheios do Espírito Santo. Homens, mulheres, jovens e crianças lavados no precioso sangue de Cristo, para que possamos servir mais e mais ao Senhor. Dá-nos, ó Deus, uma semana de paz, debaixo das Tuas mãos santas. E usa as nossas vidas para a glória de Cristo Jesus e para a glória do Evangelho do Senhor. E assim eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, que Deus te abençoe, que tenhamos uma semana abençoada e que nessa semana possamos servir mais e mais ao Senhor. E vamos continuar orando para que possamos retornar à normalidade dentro da nossa igreja, com nossas atividades, com os nossos cultos de adoração e celebração ao nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Grande abraço e até o nosso próximo culto, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.